apresentar Doc.com. Estamos de volta, telespectador, e agora está com a gente o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Carlos Semionato Júnior. Boa noite, Semionato. Boa noite, Eduardo. Prazer estar aqui. Bom, o Semionato está aqui com a gente hoje para falar sobre um velho problema aí conhecido da população pontagrossense, que é a superlotação, né, carcerária no mini presídio Ildebrando de Souza. Né? E eu gostaria já de pronto, Semionato, falar, um lugar que comporta ali mais ou menos 180 presos, hoje mais de 500. Sim. Como fazer para resolver essa questão? Veja bem, Eduardo, o problema é puramente social. O Ildebrando hoje tem uma capacidade para exatos 183 detentos e consta entre homens e mulheres e regime fechado e semiaberto com mais de 600. Então, realmente, o Ildebrando hoje é uma bomba relógio pronto a explodir. E não é de hoje que está assim, né? Não, só para você ter uma ideia, fazendo um parâmetro, o último representante parlamentar que se preocupou com alguma casa de custódia aqui em Ponta Grossa foi o antigo vereador Ângelo Pilati Júnior, que foi ele quem trouxe o mini presídio Ildebrando a Ponta Grossa, isso na década de 80. De lá para cá o problema só se agravou, só aumentou e a representatividade política infelizmente se esqueceu dessa parte do sistema carcerário em Ponta Grossa. E na sua visão, né, como representante da OAB, né, dos direitos humanos e também como advogado criminalista, como que você vê o caminho para se resolver esse problema, né, de uma vez por todas? Veja bem, Eduardo, o que é importante salientar para a população é que esse mutirão é feito de uma forma absolutamente organizada. Então, nós contamos com o apoio total do Ministério Público e também do Poder Judiciário, através dos 3 juízes e também substitutos das varas criminais aqui de Ponta Grossa. A ideia é que todo aquele crime que não assola, que não é violento, enfim, que a pessoa reúna as condições subjetivas para o requisito de concessão de liberdade provisória, aconteça. Invariavelmente, as pessoas que são presas são aquelas pessoas que são mais pobres e não possuem condições de contratar um advogado. A ordem vem justamente nesse sentido. Semionato, eu sei que a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma vanguarda, a gente pode dizer, na questão dos direitos humanos, especificamente na questão dos presos e na reinserção desses presos. Sim. Né? Porque não basta apenas dar a liberdade a eles, enfim. Sim. A lei, ele cumpriu, tem que sair. Sim, sim. Mas é possível hoje, dentro do Ildebrando de Souza, haver a qualificação profissional desses detentos que estão para sair, ou há uma possibilidade de devolver essas pessoas para a sociedade melhor do que elas entraram? Não. Hoje, atualmente, da maneira que se encontra o mini presídio, mesmo com uma excelente administração do Dr. Elter, o responsável diretor do mini presídio, mesmo com essa excelência que ele tenta impor dentro, é impossível. A pessoa entra lá e sai muito pior do que entrou. O grande problema do caráter punitivo da pena é o caráter retributivo. Então a pessoa faz uma atitude e através dessa atitude ele recebe uma retribuição por essa conduta. Dentro da pena, esse caráter, principalmente dentro do Ildebrando, é impossível, simplesmente é impossível. O que seria necessário para superar esse impasse? Né? É impossível, ponto. O que dá para fazer? Veja bem, como eu disse no início da nossa conversa, é um problema social. A população esquece que o preso, mais dia menos dia, vai sair de lá. E a população também esquece que o único direito que o preso perde quando ele está preso é justamente a liberdade. O restante dos outros direitos, todos os outros direitos, permanecem incólumes. A Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, ela é fantástica, mas funciona só na teoria. Então, na minha visão, deve existir uma mobilização, primeiro, dos nossos representantes, tanto em nível municipal como estadual e até agora, finalmente, federal também, com o objetivo de buscar uma casa de custódia. Ela já foi aprovada, ela já tem todos os recursos aprovados, só não saiu do papel ainda porque falta uma assinatura da nossa presidente. Então, se não existir alguém que lute por Ponta Grossa, e um detalhe, Eduardo, e muito importante isso, não é só por Ponta Grossa, porque o Ildebrando não comporta só preso de Ponta Grossa, ele comporta 19 cidades.
A Vara de Execução Penal de Ponta Grossa, ela abrange 19 comarcas. Por falar nessas outras comarcas, eu estava pensando justamente nisso. O cadeião já está lotado, Sim. já é um problema seríssimo. Né? Sim. Quem sabe o problema mais sério do sistema prisional da região. Mas as cadeias públicas de Castro, Piraí... Cadeia pública, leia-se delegacia de E as polícia. delegacias de polícia também estão sofrendo com a superlotação. Sim, sim. O grande problema é que também nós sofremos um problema enorme com a reincidência. Aqueles presos que são presos de carteirinha, que mesmo em liberdade não conseguem permanecer por mais de 20 ou 30 dias. Então a reincidência dentro do sistema carcerário de Ponta Grossa é enorme. Justamente por quê? Pela falta de infraestrutura. Então lá ele não aprende um ofício. Eu tenho um cliente que infelizmente ele dizia assim para mim, que antigamente ele lidava com gramas, agora ele lida com quilos. Então, infelizmente, dentro do Ildebrando, a situação é periclitante. É uma escola do crime acaba se tornando. É uma pós-graduação, né? É uma pós-graduação. Ele entra por um motivo e ele entra e acaba sofrendo. Não existe nenhum tipo de divisão de determinados delitos. Você põe uma pessoa que agride a mãe junto com um traficante, você põe um estuprador junto com alguns presos que têm envolvimento com polícia. Então, a situação é muito complicada, porque não tem infraestrutura nenhuma. Então, o Dr. Elter e a doutora Kátia, que são os diretores e chefes do administrativo, eles fazem um verdadeiro milagre. Então, eles contam com muita ajuda de entidades, mas representatividade política é totalmente esquecido. O sistema carcerário dentro de Ponta Grossa e da região é absolutamente esquecido. E a questão da penitenciária estadual, que também ela já está saturada, o grau de comportar presos ali dela? O Eduardo, o problema da penitenciária é o mesmo do Ildebrando. Ela não abrange só para presos fechados, né, com sentença transitada em julgado, aquele preso definitivo. Ela abrange presos de toda a região. Então são em torno de, semiaberto e aberto, em torno de 450 vagas. Então perto da lotação carcerária que existe no Paraná, é ridículo. É muito pequeno. O Paraná é o terceiro estado com a maior população carcerária dentro do Brasil. Então, ele só perde para o estado de São Paulo e para Minas Gerais. Para o resto, está todo atrás do Paraná. E esse trabalho, né, desse mutirão feito pela OAB, como o senhor falou, pelo Ministério Público, né, e pelo Judiciário também, como que ele está conseguindo, de certa forma, suprir um pouco dessa necessidade? Sim, sim. Veja bem, cadeia é lugar de bandido, Eduardo. A cadeia não é feita para aquela pessoa que consegue e obtém os requisitos subjetivos, como primariedade, endereço fixo, ocupação lícita. Então a cadeia é feita para bandido. Você tem que segregar aquela pessoa que não consegue viver numa sociedade. E, infelizmente, pouquíssimas pessoas possuem renda para contratar um bom advogado para ser colocado em liberdade. Então, a ordem vem, através disso, com o objetivo daquelas pessoas que possuem a condição de responder o processo em liberdade, ou se vier acontecer esse processo, que permaneça em liberdade, que não consegue e não possui condições de contratar um advogado. Então, a OAB vem nesse sentido justamente para evitar. Mas a população não precisa ficar alvoroçada ou nervosa com esse sentido, porque dos 600 que estão lá, cerca de 10% ou de 15% têm o direito. Então, se nós conseguirmos colocarmos em liberdade no máximo aí 50 ou 60 pessoas, é muito. E mesmo não vai resolver o problema, vai amenizar. E como o senhor tem falado, esses caminhos, né, são paliativos mesmo. Agora, o que viria a somar e bastante, né, e daí fica até o recado aí para os nossos representantes, né, em nível estadual e principalmente federal, para lutar pela casa de custódia, né, Simeonato? A casa de custódia, infelizmente, é um sonho não realizado ainda. Ponta Grossa está tudo certo no papel, mas não há um interesse algum de algum político em se firmar à frente para trazer essa casa de custódia. Na verdade, o que era desejado e o que realmente é o objetivo é que o Ildebrando vire uma penitenciária, uma casa de custódia feminina e seja construída uma casa de custódia maior para abranger não só os presos provisórios de Ponta Grossa, como de toda a região. Bem, vamos esperar então que essa casa de custódia aí, a população e as entidades, né, competentes se mobilize e
e consigam, né, trazer esse benefício. Gostaria de agradecer aqui ao seu Mionato, né, pelo atendimento ao nosso convite, né, e desejar uma boa noite. Eu que agradeço, Eduardo. Uma boa noite a você, o senhor também e a todos os telespectadores. Para mim é um prazer sempre estar à disposição dos senhores. Ok, e depois do intervalo você confere uma entrevista com o vereador Edilson Fogás. Ele vai falar sobre o aumento do número de vereadores aprovado esta semana pela Câmara. São só 2 minutos, até já. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com.